principal neste momento, se tratando de uma questão mundial, ela precisa estudar todo o campo de batalha, quem é o adversário, quais são os percalços e tudo mais. O que gera confusão não é um posicionamento da OMS de confirmar que a cloroquina não é eficaz, ou de passar a recomendar, usem sim máscaras todos vocês, principalmente se tratando de um momento de reabertura de muitos lugares, né? O que confunde a população é um presidente chamar de gripezinha, é um presidente estimular, né, aglomeração, todas essas ações, né, por parte do nosso executivo que confundem. A OMS, na verdade, ela tenta dar um norte para o mundo com relação a um momento em que ninguém sabe ainda ao certo o que vai acontecer, né? Então, assim, no Brasil, saibam que quem está deixando a população sem saber o que fazer são os governantes, né? Porque também colocar, porque cada um fala uma coisa. Não é que cada um fala uma coisa. Tem gente que está seguindo a ciência e tem gente que não está seguindo a ciência. É muito simples, não é esse jogo de... Não tem jogo nenhum. A questão é, ou se defende a ciência, a pesquisa nessas horas, ou se defende a morte. E ponto final, não tem jogo de interesse nisso tudo. Pode ter com relação a roubar, fraudar a licitação agora. Com relação a você colocar um fala uma coisa, outro fala outra. Não. Tem gente que tá pregando... Ou você prega o certo ou você prega o errado nesse momento. Não tem guerra de narrativa. Tem guerra de narrativa na cabeça de bolsominion, pô. Eu acho que o Léo perguntou da fake news. Eu vou juntar essa notícia com a notícia que a gente falou da fake news. É o seguir o dinheiro, né? Porque já tem notícias aí de laboratórios de cloroquina, também não sei até que ponto que é verdade, que é ligado ao Donald Trump, que... Pode ver que é a mesma linha, a galera que é o Trump e a galera que defende Trump aqui no Brasil, o Bolsonaro, que está defendendo a cloroquina, né? Então, tem muito interesse financeiro por trás, né? Porque 2 presidentes defenderem a cloroquina assim não é à toa, né? Então, mas é isso, quem confunde, quem acha que isso é opinião, eu li um post hoje assim, 3 coisas que não se podem discutir no Brasil: religião, política, futebol e agora cloroquina, cada um com a sua opinião. Não, cada um com a sua opinião nada. Não existe cada um com a sua opinião. Existe cada um com a sua opinião, você vai viver, você vai morrer. Não está pautado isso em debate, né? E o problema, aí vamos voltar para o primeiro assunto, que é dos jornalistas, é que a gente vê muita gente da imprensa também dando palco para a gente que defende essas teorias, falando, não, a gente tem que ouvir o contraditório, a gente tem que ouvir o outro lado. Aí coloca, por exemplo, um médico como o Alckmin e contra o médico como o Osmar Terra, o médico contra o Padilha, e como se fossem 2 lados. Não existe 2 lados. 2 lados é o Padilha defender o PT e o Alckmin defender o PSDB. 2 lados não é eu colocar o Osmar Terra. Então eu diria que a prudência, o rigor científico, a ciência, ela deve estar acima de interesse político, né? De briga política, de rivalidade política, de briga de torcida. Agora é hora de humildade, de prudência, de ciência, e a economia não vai retomar enquanto não resolver a crise da saúde. Legitima esse discurso, né? Que acaba confundindo, aí sim acaba confundindo a população, porque a gente acha que é o certo, a TV está mostrando que aquilo ali é o certo, então pode levantar. Então tem 2 falando, cada um falando uma coisa, só que um é a ciência e o outro é o achismo. Eu acho que tem mais um governador que está pendendo a querer levar a questão do coronavírus, a questão da saúde, transformar ela numa questão de opinião e abandonar a ciência, né? Porque o João Dória, né, numa coletiva na quarta-feira, está discutindo uma reabertura, né, um plano de reabertura na capital, né, em São Paulo, que gerou uma grande revolta assim, pública, né? Não sei se por medo do que aconteceu com o Witzel, se sentiu pressionado pela elite paulistana, né, capitaneada pelo SCAF, mas esse ato, né, na quarta-feira do Dória gerou críticas até de um aliado do governador, né, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, que cobrou isonomia na decisão do governo, dizendo, abre aspas, eu estou seguindo a regra da ciência desde que surgiu a pandemia. Recebi o protocolo com profunda surpresa, quando a cidade de São Paulo, que está inserida na região metropolitana, foi feita apartada. E segundo o Morando,
A lógica utilizada para a Grande São Paulo foi fazer uma média de todos os municípios, né? Dizendo, não tem coloração partidária quando se trata do vírus. A briga aqui não é política. Se é para seguir a ciência, quero que prove por que São Paulo pode sair da quarentena. E ele já anunciou que pretende se reunir com o Ministério Público para tratar desse assunto, né? E aí, só um dado, que uma pesquisa feita pela Datafolha, conforme a reportagem do Igor Gielou, da Folha de São Paulo, trouxe que os brasileiros são majoritariamente favoráveis ao lockdown, né, o confinamento radical feito pelos países europeus e por boa parte do mundo civilizado, todos menos a Suécia e os Estados Unidos, para combater a transmissão do coronavírus, né? A gente está com um problema das pessoas com esse isolamento fraco sair de casa, né? A gente vê isso em todas as cidades, a gente vê isso no percentual do isolamento social, que em São Paulo não bate nem 50%, e os estudos indicam que tem que ser no mínimo 70% para ser uma maneira eficaz. Então o povo brasileiro está se incomodando com isso. O próprio povo, segundo essa pesquisa, está falando, acho que não vai melhorar, né? Falar de abertura agora não faz o menor sentido e não faz o menor sentido ainda não ter um lockdown, não ter alguma coisa que obrigue as pessoas a ficarem em casa. Para mim, o governador Dória emite um sinal muito confuso para a sociedade no momento que não precisava disso, de mostrar esse plano, e eu não estou aqui questionando o plano em si. O plano parece ser detalhado, pelo que você vê com relação a números, né? Bater número de leito com o número de casos, com o número de mortes, separar por região, colocar cores nas regiões para uma evolução gradual. Isso não tem problema algum. Aliás, é uma obrigação, né, de um governo ter um plano de saída disso tudo, porque a gente está num enorme buraco. É preciso planejar uma saída, não tem problema nenhum. O problema é como você passa essa mensagem e como a sociedade tem entendido essas mensagens, porque tá todo mundo muito confuso, né, com relação a esse bombardeio de fake news. Então, a gente tem que contar que o brasileiro, ele não vai pegar e ler o plano inteiro para saber quando que talvez ele possa fazer não sei o quê, quando que ele vai poder. O sinal que passa para a população é de que liberou, a partir de 1º de junho, segunda-feira, liberou. E sendo que, se a gente colocar os cálculos, pro momento como tá batendo o pico com relação a tudo isso, e tentar fazer o cálculo para ver se fecha, para tentar avançar numa outra etapa, não consegue também. Então, foi muito prematuro isso, pelo menos a divulgação disso. E tá tão claro de que não é o isolamento que quebra a economia, que ninguém vai no shopping, pode reabrir o shopping, ninguém vai no shopping, pode tentar vender carro, ninguém vai comprar carro, outras coisas também, até bares, tenta funcionar um bar normal, mesmo põe máscara e tal. Eu não vou no bar, velho, e como muita gente pensa assim. Então, é um sinal tão errado de um governo que vinha, por mais canalha que o João Dória possa vir a ser, o governo vinha dando sinais positivos de, nossa, pelo menos aqui em São Paulo, por mais que a gente seja aí, né, história de casos e tudo mais, a gente pensava, bom, o Dória vai seguir firme nisso. E tudo bem, estudos, especialistas e não sei o quê, mas não vai dar para sair dessa forma, os números não batem, então só vai piorar a situação. Fazer isso sem antes decretar um lockdown que se esperava dele de 15 dias, pelo menos, e era que, como apontou essa pesquisa que o Léo trouxe, é um desejo, de modo geral, acho que, a gente precisa disso, para ver se depois a gente consegue fazer alguma coisa. 15 dias sem perder a amizade de todo mundo dentro de casa, estocado, e não vai acontecer. Porque, gente, acabou, eu acho que acabou agora. Assim, quem tava de quarentena e tiver com receio vai continuar, que é o meu caso. Quem não tava vai continuar saindo e as pessoas vão continuar sendo infectadas e o Brasil muito provavelmente vai ser o país aí com mais infectados, mais mortes. Porque ficou muito claro, acho que não tem mais quarentena. Aqui no Brasil teve a lógica do estamos chegando no pico, então vamos liberar tudo que a gente já chega no pico rápido, e acho que foi mais ou menos esse pensamento, né? Acho que o Dória demorou para ceder à pressão, né? A gente sabe, o Dória sempre foi alinhado aos empresários, né? O Dia das Mães foi o pai do Dória que inventou para ajudar os empresários, né? Então sempre tudo foi levado aos empresários, né? Tanto que tem muito caso também que
de empresário que doou, mas que não doou, e ele fez propaganda falando que doou. Também tem umas questões em relação a isso. Mas ele demorou para ceder. Eu acho que a polícia bater continência no domingo, na Avenida Paulista, durante uma manifestação, deu uma assustada também. Mas não foi uma homenagem, tá. Mas se fossem professores ali protestando, será que teria batido essa homenagem justo nessa hora? Então, eu acho que ele teve um medo também de não virar um Ceará, né? Que teve todo o motim, a gente falou da escavadeira do Cid Gomes e tal, teve o motim e tudo mais. Por quê? Porque não existe lockdown sem polícia, né? Porque você tem que botar a polícia na rua, ainda mais em São Paulo, que a galera tá fazendo carreata contra isolamento. Imagina o que vão fazer com o lockdown. Então tem que botar a polícia na rua. Se a polícia não tá do teu lado, primeiro que você perdeu o comando geral e não tem lockdown que vai dar certo, né? A questão da capital, acho que é porque o Dória, desde o começo do mandato, ele e o Bruno Covas trabalham muito perto, como se o Dória ainda fosse meio prefeito de São Paulo também, da capital. Então acho que por causa disso ele acabou liberando. Mas o que muito me preocupa é o interior do estado e as divisas ali. Porque o que acontece? Tudo bem, beleza. São Paulo, Campinas, Baixada, Grande São Paulo, pode estar chegando no pico agora, né? Se abrir, não vai ser o pico agora, mas eles podem estar chegando agora no pico. O interior ainda está subindo a curva, não está muito longe de chegar no pico ainda. Então, eu aqui em Campinas, a pessoa lá na capital fala, aqui liberou, eu vou para a casa do meu pai, lá no interior. Por exemplo, eu falo no meu caso pessoal, meu pai está passando a quarentena em Mococa, que é uns 200 quilômetros daqui de Campinas. Tem 58 casos lá em Mococa hoje. Então, liberou aqui em Campinas semana que vem, eu vou para Mococa ver meu pai, porque liberou. Eu achei que liberou aqui em Campinas, então tá tudo liberado. Campinas já está numa fase terceira, Mococa está na fase terceira ainda. Então, beleza, eu vou para lá. Aí o que acontece? Mococa não tem a estrutura que Campinas tem, vai encher o hospital de Mococa, eles não vão ter estrutura, vai levar para Ribeirão, vai trazer para Campinas, aí vai voltar a lotar os hospitais de Campinas, de Ribeirão, e não vai ter adiantado de nada. Então, acho que tem que ter muito cuidado, lógico, tem que ter um plano para reabertura, a gente sabe da questão da economia, mas o próprio cara do Madeiro, falou que ia matar 5 mil pessoas, está reclamando que não está indo gente no Madeiro. Não está, o povo está com medo, o povo não tem dinheiro e o povo está com medo da doença, não tem dinheiro para gastar. Então, pode abrir todas as lojas, não vai ter cliente, não vai ter, porque o povo está desempregado, não vai ter porque o governo não deu assistência para esse povo, não vai ter porque o povo está com medo de doença. Então, tem que tomar muito cuidado, e eu tenho muito medo dessa questão da interiorização da doença, porque ela vai ser agora. Não dá para olhar para a capital, que já está entrando no pico, não dá para olhar para Campinas, não dá para olhar para Grande São Paulo. Você vai para uma cidade que atende, sei lá, 50, 100 mil habitantes e tem 7 leitos de UTI para Covid e para todas as outras doenças. Então, não dá para pensar nisso só. O problema, porque você olha o mapa, tá bonito o interior lá, olha lá, todo mundo na fase 3, todo mundo laranja, todo mundo mais uma cor mais bonitinha, indo para amarelo. Mas aí você vai tirar isso daí, daqui a pouco tá todo mundo no laranja, daqui a pouco tá todo mundo no vermelho. Aí já foi. Você vai pedir desculpa para quem perdeu a vida e vai voltar no lockdown? Não dá. Aí depois a vaca já foi pro brejo, né? Vou deixar para os nossos ouvintes aqui uma recomendação que o Reinaldo Azevedo, né, o jornalista que assumiu um papel abertamente antifascista, né, e considerando tudo que a gente falou, eu quero trazer para vocês que não é exagero, cara, a gente falar de fascismo, né? O próprio Reinaldo já demonstrou estar cansado. Tá comparando com o nazismo, tá comparando com o fascismo? Eu já cansei, esse debate é trouxa, esse debate é de coisa de gente babaca. Não pode falar de fascismo porque não tem o modelo fascista, não pode falar de nazista porque não tem o modelo nazista. Ora, é claro que não. Mas então não se poderia falar nem de comunista. Onde é que tem o modelo comunista? Quem que é comunista? Só se for a Coreia do Norte. Nem a China é. Ele sugeriu um livro chamado A Mente de Adolf Hitler, do Walter C. Langer, que foi um estudo feito pelo Escritório de Serviços Estratégicos, né, que foi o órgão precursor da CIA. E esse livro traça o perfil psicológico do Hitler quando ele estava na sua ascensão ainda.
E na época, enquanto o perfil estava sendo feito, havia uma certa descrença pelas pessoas que trabalhavam, né, nessa